Bom dia para quem já conectou. Vocês estão me ouvindo bem? Hum, Sim? Meninos, quem já entrou, conectou agora, não esqueçam de entrar aqui no bate-papo, coloca o seu nome, a turma que você pertence, tá? Alguns na última aula não colocaram. Então, coloquem lá seu nome, a sua sala, se é do primeiro A, B ou C, tá bom? Não esqueçam de fazer isso, é importante. Como que vocês estão? Estão bem? Ótimo. Peguem o caderno de vocês, quem não está com caderno, fica com ele em mãos aí. A gente vai voltar ao conteúdo que a gente iniciou na última aula. Nós estamos revisando o conteúdo de função quadrática, né? Então a gente viu bem aquela parte inicial, explicando para vocês como identificar o que é uma função quadrática. E hoje eu vou relembrar esses conceitos com vocês e preparei para vocês uns 4 exercícios para vocês estarem fazendo. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos relembrar, né, o que a gente viu na última aula. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, como fazer, e depois vou estar explicando os exercícios que eu passei para vocês. Esses exercícios é importante que vocês façam e depois me mandem, tá? Me mandem essas atividades por um e-mail. A Juliana já passou para vocês o meu e-mail para vocês enviar a atividade? Sim? Não? Alguém aí sim. Ótimo, aí vocês podem estar me encaminhando por e-mail. Ah, professora, eu prefiro enviar lá no Google Class. Tem problema não, pode mandar lá também. Vou postar tanto a aula como a atividade lá, tá? Aí vocês podem estar enviando lá quem preferir por lá, não tem problema. Mas quem quiser mandar por e-mail, para mim é melhor porque já fica lá listadinho quem mandou, eu já faço as anotações necessárias para pontuar vocês na atividade, tá? Alguém tem alguma pergunta? Vou postar junto, tanto a videoaula de hoje quanto a lista de atividade. Embora eu vou mostrar para vocês a atividade, vou explicar como fazer também, tá, Igor? Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, nem todos colocaram aqui, ó. Vamos colocar os nomes. Eu estou imprimindo essa lista de nomes de vocês para mim estar passando para a coordenação também. A presença de vocês, de quem está assistindo às aulas, tá? E também para mim estar pontuando vocês, do jeito que a gente combinou. Outra coisa, meninos, que é importante, como a gente tinha junto geometria e matemática, a sua participação nas atividades de matemática está contando ponto para geometria, tá? Então, não deixem de fazer as atividades, não deixem de assistir às aulas por causa disso. Conta aquelas questões, né? Eu sei que alguns não estão conseguindo acessar a aula por causa de internet, conexão ruim. Então, quem assiste às aulas e acompanha vai ter esse ponto de participação, esses 2 pontos de participação. Quem não está podendo, não está conseguindo assistir essas aulas, aí a gente vê depois o que faz, tá? Professora, Oi, Jéssica. bom dia. Bom É, dia. a, a senhora disse que essa participação da aula seria para escrever a nota de caderno, era isso? Isso. Agora essa nota aqui, tipo assim, não vai ser mais essa fixa, vai ser extra. Essa nota aqui era para Aí, ser, né, fixa, vai para onde? não, aí a Juliana acabou de mandar mensagem pra gente aqui pedindo para que a gente desse como nota extra, devido às dificuldades que alguns estão tendo de internet, conexão com internet. Diante do pedido da coordenadora, eu vou deixar então como ponto extra para quem está assistindo a aula, tá? Uhum.
E essa que ficaria, tipo assim, a que seria, valeria mesmo, que a senhora falou que parece que ia colocar essa nota como ponto de caderno, era isso? Isso aí a gente modifica. Agora eu vou ter que fazer umas modificações, porque como ela vai ser ponto extra, eu não posso considerar ela como ponto de caderno. Aí eu vou Ok. somar ela nas atividades que vocês me enviarem, tá? Uhum. E o ponto de caderno vai ficar junto com as Fica atividades. junto com as atividades, porque aí não prejudica ninguém, né? Ok, Porque ela ok. comentou que tem muitos que não estão conseguindo por conexão de internet. Então a gente tem que levar isso É, em tem hora que consideração, né? não dá pra entrar. É, tem que levar isso em consideração. Porque nesse caso é diferente de quem não está assistindo porque não quer, né? Então eu vou considerar isso também, tá? Agora, é claro, vai ficar então assim: você que assiste as aulas e eu estou vendo você aqui, estou imprimindo aqui, ó, quando você coloca no bate-papo seu nome e a sua série, eu estou imprimindo essas listas para fazer a presença de vocês e anotar esse ponto extra. No caso, vai ser 2 pontos extras, tá bom? Ok, entendi. Muito obrigada. De nada. Mais alguma pergunta sobre essa questão da pontuação de vocês, dessa nota que eu vou estar dando extra? Dúvidas? Não? Então vamos lá para a nossa aula, então. Lembrando que o que eu vou revisar com vocês é um pouquinho do que a gente viu na última aula para me poder explicar a atividade, tá? Então, se teve alguém que não estava presente na última aula, vai ter a oportunidade de relembrar e, na dúvida, vocês podem estar perguntando de novo. Eu achei melhor assim do que eu ir direto para gráfico de função quadrática. Antes de eu entrar nesse conceito de gráfico, eu preferi revisar e passar uns exercícios para vocês praticarem um pouco, tá? Porque aí fica melhor para compreender o conceito e vocês não esquecerem também. Eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Assim que ficar visível aí, vocês me avisam. Porque eu não. Foi. Oi? Ótimo, obrigada, Foi. Jéssica. Por Então, nada, professor. como eu disse, na dúvida, me pergunte, igual foi a aula passada. Não deixem de perguntar, tá? Não fiquem na dúvida, não. É pra Então, copiar isso aí, professora? quem já copiou na última aula não precisa copiar novamente, tá? Alguns eu sei que já copiou. Quem não copiou pode copiar sim, tá bom? Então, só para a gente relembrar, né? O que é uma função quadrática ou função de segundo grau? Ela tem que ter essa carinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Ela tem que ter essa cara. Você vai ter uma função, né, que pertence aos números reais em que ela é dada por f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c. Meninos, A, B e C, eu chamo isso aqui de coeficientes da função quadrática. Só que tem uma regrinha que não pode ser esquecida de espécie alguma. O coeficiente A, somente ele, tem que ser diferente de zero, tá bom? Porque se ele for zero, anula a função quadrática, porque a característica de uma função quadrática ou de segundo grau é esse expoente 2. Tem que ter ele. Por isso, o coeficiente A, ele tem que ser diferente de zero. E o que é os meus coeficientes? A, B e C, eles são números reais. Então, o meu coeficiente A, B e C tem que ser números, tá bom? O B e o C pode ser igual a zero, não tem problema. A regra tá aqui, ó. A tem que ser diferente de zero, tá bom? Para manter a característica da função de segundo grau. Tranquilo? Lembraram disso? Posso continuar? Põe um joinha aí na tela aí, quem já aprendeu a mexer um pouquinho mais no aplicativo, só para me ver se está tranquilo, eu posso seguir em frente. Ótimo. Igor, tá tranquilo, Igor? Não sei se ele tá ouvindo. Gabriel, Rafaela, tranquilo? Só o Gustavo colocou um joia ali. E o Luiz Fernando. Vou continuar então, tá?
Então, olha só. Aqui a gente viu quais são os exemplos, né? Alguns exemplos da função de segundo grau. Então, quais que são as regras? Eu tenho que, para mim saber, né? Quais que são as regras que eu tenho que saber? Ela tem que ter coeficientes A, B e C, tá? Tem que ter x ao quadrado, mas a regrinha é que o meu A seja diferente de zero. Então, eu vou observar isso. Eu tenho uma função f de x, esse valor aqui, ó, de f de x, deixa eu mover meu mouse aqui. Peraí. Meu mouse acho que tá com a pilha fraca. Essa funçãozinha aqui de f de x pode ser também, o x pode ser substituído por algum número específico, tá, gente? A gente vai ver isso no exemplo hoje. Essa função f de x, ela tem que ter essa característica, ela tem que ter x ao quadrado principalmente, tá? Os meus coeficientes b e c não tem importância eles serem igual a zero, mas o meu coeficiente a, que é o número que multiplica com x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Porque se ele for zero, ele deixa de ser, ela deixa de ser função de segundo grau. Então, ó, só para relembrar os exemplos, nós temos a primeira função, f de x, em que x ao quadrado menos 4x menos 3. Então, pergunto para vocês, é uma função de segundo grau? Sim ou não? Basta falar, sim ou não. Precisa justificar não. É função de segundo grau? Sim. Sim, claro, né? Eu tenho aqui um x ao quadrado. Professora, mas não tem número nenhum junto com x ao quadrado. Todas as vezes que isso acontecer e o número do coeficiente a não aparecer, então quer dizer que ele vale 1, tá bom? Toda vez que isso acontecer. Meu coeficiente b eu tenho, ele é o menos 4. E o coeficiente c eu também tenho nesse exemplo, ele é o menos 3. Nunca esqueçam o sinal faz toda a diferença nos cálculos. Então, ó. Professora, Oi, Jéssica. Pergunta. a senhora falou que toda vez que não tiver nenhum número com o x, é 1. Isso vale para o B e para o C também? Sim, pro b e pro c. Ok. Só que o c ele é um coeficiente de número inteiro. Então, como ele nunca vai estar acompanhando o x, ele pode não aparecer como não aparecer, tá? Lembra disso, Ok. tá? Então, olha só. Então, eu pergunto para vocês, quais que são os meus valores, né, do coeficiente A, B e C nesse exemplo? O A vai ser 1, quando não aparece número nenhum, é 1, vale 1. O meu B é menos 4, porque aqui eu tenho menos 4 multiplicando com o x, esse é meu coeficiente B. O coeficiente B sempre vai multiplicar com o x. E meu coeficiente C sempre será um número inteiro. Nesse exemplo, ele é o menos 3. Exemplo 2, né? Eu tenho f de x em que x ao quadrado menos 9. Primeira coisa que eu vou identificar, é uma função de segundo grau? Sim, ela é uma função de segundo grau. Eu tenho aqui x ao quadrado e ele não é anulado, ó. Eu tenho um número, um coeficiente a que está multiplicando com x ao quadrado que não está anulando ele. Então, é uma função de segundo grau. Então, vamos lá identificar os nossos coeficientes. Valor de A, B e C. X ao quadrado, toda vez que não aparece número nenhum, o coeficiente A vale 1, tá? Ah, professor, e o coeficiente B? Porque aí não tem número nenhum multiplicando com o x. Toda vez que isso acontece, só existe um valor possível para esse coeficiente. Isso mesmo, Gustavo. Se anular a função de segundo grau, deixa de ser uma função quadrática e passa a ser uma função de primeiro grau. Ótimo comentário aí, tá? Foi o Gustavo que comentou aqui no bate-papo. Se o x ao quadrado anular, não é uma função de segundo grau, e sim uma função de primeiro grau. É isso que acontece. Então, olha só. Tem o x ao quadrado. Então, eu sei que o valor do coeficiente A é igual a 1. Coeficiente B, não tem. Quando não tem, só tem um valor possível para ele, que é o zero. Então, toda vez que um coeficiente não aparecer na função,
Toda vez que não aparecer na função, ele vale zero. E meu coeficiente C, ele aparece nessa função, que é o menos 9. Coeficiente C sempre é o número inteiro que está aparecendo. Ele é o menos 9, então C vale menos 9. O outro exemplo, f de x é igual a 6x ao quadrado. Agora, prestem atenção, nesse exemplo, eu sei que é uma função de segundo grau porque o x ao quadrado não está sendo anulado. O número que está multiplicando com o x ao quadrado é um número inteiro que não anula o x ao quadrado. Então, é uma função de segundo grau. Só que eu tenho só o valor do coeficiente a. O coeficiente a, ele vale 6 nesse exemplo. Mas como não apareceu o valor do coeficiente b e nem do coeficiente c, só existe um valor possível para esses coeficientes. B vai ser igual a zero e C também vai ser igual a zero, porque no exemplo não apareceu nenhum valor para esses dois coeficientes. Tranquilo isso? Só revisando o que a gente viu na última aula, né? E agora, o último exemplo, a gente tem aí uma função f de x, que é igual a menos 4x ao quadrado mais 2x. Prestem atenção nesse exemplo aqui, ó. Qual é o coeficiente que não está aparecendo nesse exemplo? C. O C, né? Então, quando isso acontece, o meu C não aparece, o valor dele, o único valor possível para ele é zero. Então, eu sei que o meu valor do coeficiente A é menos 4. Eu sei que o meu valor do coeficiente B é 2, porque o 2 está multiplicando com o x, e o C não apareceu. Então, o valor para C é zero, nesse caso, tá? Vamos lá para o exemplo. Agora, então, ó, considerando a função de segundo grau, agora eu quero que vocês façam esse exemplo no caderno, tá? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, eu tenho aqui ó, a carinha da função de segundo grau, que é tudo isso aqui. Sabendo que f de 0 é igual a 5, f de 1 é igual a 3 e f de menos 1 é igual a 1, calcule os valores de a, b e c e escreva a função. Então, como que a gente vai resolver isso? Aqui, ó, nesse exercício, ela atribuiu valores para f de x. Quer dizer que aonde tem esse x, eu vou substituir, tá? Por esses valores que o exercício me deu. Então, ó, f de 0 é igual a 5. Quer dizer que aonde, primeiro eu vou resolver uma função em que o x, vou colocar o zero no lugar do x e igualar isso a 5. Depois eu vou substituir o x pelo 1, vai ficar f de 1 e vou igualar a função a 3. E depois eu vou substituir o f de x por menos 1 e colocar depois a igualdade igual a 1. Vamos ver como que fica isso? A primeira coisa, inicialmente, o que a gente vai fazer? Substituir o valor de x, né? F de x na função. Então, qual é a minha função? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vamos começar, então, pelos primeiros, né? Se a gente substituir, ó, por zero, então vamos lá. F de zero. A função não é essa daqui, ó. Aonde tiver x, meninos, eu vou substituir por zero. Porque, olha só, a função ela é f de x, então aonde tem x, aqui ela está me falando que é para me colocar zero. Está falando que f de zero é igual a 5. Aonde tiver x na função, eu substituo por zero e vou igualar tudo isso a 5. Então, vamos lá. F de zero é igual a A, não é o A que tem coeficiente A aqui, vezes quem? Vezes zero ao quadrado, mais B. Aonde tem x, eu vou substituir por zero. Vai ficar B vezes zero mais o C, tá? Tudo isso aqui, ó, igual a 5. Como o f de 0 é igual a 5, então depois do c eu vou colocar igual a 5, tá? É isso que eu vou fazer. Compreendido isso? Compreendido?
Sim? Não? Aqui basta a gente saber que quando substitui por zero, aqui vai zerar, vai deixar de ser uma função de segundo grau. Alguma pergunta? Não entendeu? Então vamos voltar. Quem não entendeu? Todas as vezes que o exercício me der o valor, um número para substituir no lugar do x, eu vou substituir na função. É o que aconteceu aqui, ó. Aqui está falando que para mim colocar no lugar do x, eu vou colocar zero e depois que eu escrever toda a função quadrática, eu vou igualar a 5. Depois é para mim colocar 1 e quando eu escrever toda a função quadrática, é para mim colocar a igualdade igual a 3. E depois eu vou colocar f de menos 1 e escrever toda a função quadrática e colocar igual a 1. E aí ele pede para mim calcular os valores dos coeficientes A, B e C, tá bom? Então vamos lá, a Lara falou que não entendeu. Vamos repetir então. Sabendo disso, a função quadrática no é f de x igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c. Então quer dizer que aonde para mim calcular f de zero, presta atenção, o zero está entre parênteses. Quer dizer que aonde estiver x, eu tenho que substituir por qual número? Zero, tá? Tá bom? Então, toda função quadrática, onde tem x, eu vou colocar zero no lugar de x. Quando eu escrever ela toda, eu vou igualar a 5. Ficou claro agora? Ok, né? Então, entendeu a Lara. Então, foi isso que a gente fez aqui, ó. A função não é essa daqui? Então, eu começo. F de zero, porque aonde é x eu vou substituir por zero. E vai ficar igual ao quê? Não é ax ao quadrado? Então, eu vou colocar a vezes zero ao quadrado. Mais, não é mais b vezes x? Então, vai ficar b vezes zero. Mais c. Aí, não pede para mim, aqui no exercício não falou para mim que quando eu fizer tudo isso, eu não tenho que igualar a 5? Então, quando eu colocar o mais c, eu vou colocar c igual a 5, tá? É isso que eu preciso fazer, tá bom? Então, ó, para a gente resolver isso aqui, a vezes zero ao quadrado vai ser zero, b vezes zero é zero, eu não igual... sobrou quem? Sobrou o c. Eu não igualei ele a 5, então o c fica igual a 5, já que todos esses aqui zerou. Compreendido? Sim? Agora começa a complicar um pouquinho. Não. Não? Não compreendeu? Ó, novamente. Onde tem x, eu vou substituir por quem? Por zero, porque o exercício está mandando eu substituir o x pelo zero. E quando eu escrever toda a função de segundo grau, é para mim igualar, colocar igual a 5, tá? Então é isso que a gente fez. A gente fez justamente isso. F de zero, por que f de zero? Porque aonde tem x, o primeiro passo é eu colocar zero. É igual. Não é a vezes x ao quadrado? Então, o que eu vou fazer? A vezes zero ao quadrado, porque eu estou substituindo onde tem x por zero. Mas, não é b vezes x? Olha aqui, ó, b vezes x. Aonde tem x, eu vou colocar aqui número, zero, b vezes zero, mais c. O C é um número inteiro, então eu tenho que permanecer esse C, eu não posso modificá-lo, porque eu só estou substituindo o X e não os coeficientes A, B e C. E o C aqui, ó, substituir tudo por zero, eu vou colocar o C igual a 5. Vamos resolver isso aqui. A vezes zero ao quadrado é quanto, primeiro ano? A vezes zero ao quadrado. 2. Certeza? Presta atenção. A vezes zero ao quadrado, todo número multiplicado por zero é zero, tá? Então, A é zero.
tem valor nenhum para o ar aqui. Mais B vezes zero. B vezes zero vai ser? Zero. Zero. Então sobrou só quem? O C. E o C já está igual a quanto? Igual a 5. Cinco. Substituir. Ficou claro? Aham, Ficou claro, né? sim. Nesse caso, Não, tá escuro. primeiro ano, nesse caso, deixa toda vez que o meu coeficiente A ele é igual a zero, continua sendo uma função de segundo grau? Não. Não é mais uma função de segundo grau, porque para ser função de segundo grau, o A tem que ser diferente de zero, tá? Isso mesmo. Tá. Agora nós vamos substituir o f de 1. Quer dizer que aonde for 1, eu vou colocar quanto? Aonde for x, eu vou colocar quanto? Vou colocar 1, tá? Então, aonde for x, eu vou colocar 1. É isso que eu vou fazer. Tudo isso é igual a 3, tá Bem. bom? E agora, complica só um pouquinho, mas não é muito complicado não. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma função f de x, ax ao quadrado mais bx mais c. Vou explicar só mais esse exemplo, porque antes da aula acabar, eu quero mostrar para vocês a atividade e explicar como fazer, tá? A atividade ela é mais simples do que isso aqui que eu estou ensinando. F de 1 é igual a x ao quadrado, não é? Mais bx mais c. Então, vou fazer isso. F de 1 é igual a vezes, onde é x ao quadrado, vou colocar 1 ao quadrado. Mais b vezes x, onde é x, vou colocar 1. Então, b vezes 1 mais c. Tudo isso é igual a 3. Então, agora, meninos, por que é importante eu encontrar o valor de c aqui em cima? Agora eu sei que o meu C vale quanto, primeiro ano? Vale 5, porque eu encontrei o valor dele na função de cima. Então, ó, o que eu vou ter? Resolvendo isso daqui, eu vou ter isso, ó. A vezes 1 ao quadrado é quanto? A, não é? Porque 1 vezes 1 é 1. B vezes 1 é o quê? B, não é? Mais C. Tudo isso igual a 3. Pergunto para vocês, e agora como que eu vou fazer para descobrir, né, esse valor? Basta, então, eu não descobrir o valor de C lá em cima? Sim. Sim, né? Então, eu vou substituir o C pelo valor dele que eu encontrei. O que eu vou ter? A mais B mais 5, tudo isso é igual a 3. A gente vai chegar no sisteminha, que depois eu vou ensinar para vocês como resolver. Então, eu vou ter A mais B é igual a quanto? 5. Presta atenção na propriedade. Gente, tá dando microfonia de um barulho de alguém. Só deixa o microfone desligado por enquanto, amores, porque senão, queridos, porque senão vai ficar ruim de entender. A mais B mais 5 igual a 3. Presta atenção na propriedade. Eu tenho 5 aqui, ó, um número inteiro antes da igualdade. E eu tenho 3 depois da igualdade. O que eu vou fazer? A mais B eu vou deixar antes da igualdade, porque não tem como eu mexer com eles ainda. E vou ao 5 que está antes da igualdade, eu vou mudar ele para depois da igualdade. E aí eu vou ter 3 menos 5. Quando eu faço isso, que resultado que eu vou ter? Menos 2. Então, eu sei que A mais B é igual a menos 2. Vamos parar por aqui, que depois, na outra aula, eu vou ensinar vocês como calcular o sistema, tá? Que a gente agora vai chegar no sisteminha e aí a gente vai substituir para achar o valor de cada um deles. Porque eu preparei para vocês uma lista mais fácil de resolver. E eu vou mostrar para vocês agora qual é o exercício que eu quero que vocês façam. Eu sonhei que ela tinha parido 2 cachorros grandão. Gente, tô ouvindo tudo. Ouvi tudinho. Sua cachorra pariu ou sonhou que pariu?
Eu sonhei que ela pariu. Entendi. Meninos, então vamos lá, ó. O exercício é esse daqui. Deixa eu explicar para vocês para não ficar dúvida, tá? Gustavo, depois eu vou passar a fórmula de Bhaskara. Por isso, por enquanto eu estou fazendo a parte mais simples, tá? Para depois a gente calcular por Bhaskara. Ó, escreva no caderno um exemplo de função quadrática indicando os valores dos coeficientes a, b e c. Isso aqui você vai usar a sua criatividade de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Primeiro, você vai pensar no que é uma função quadrática e aí você vai montar ela, é você que vai montar a sua função quadrática, você vai dar os valores de a, b e c do jeito que você achar que você achar melhor, tá? Sim, vou postar o exercício no Google Class. Vou postar lá, tá? Assim que essa aula acabar, eu vou já postar os dois, tanto a lista como a aula de hoje. Então, você vai montar a sua função quadrática no caderno e você vai colocar os valores dos coeficientes a, b e c de acordo com a função que você montou. A questão 2 é de acordo com o exemplo que nós acabamos de relembrar. Vocês vão verificar quais dessas funções aqui, ó, quais desses exemplos aqui são funções quadráticas, tá? Quais que são? E me dizer quais que são elas, tá? Lembrando que a letra alternativa C e D vocês têm que resolver essa multiplicaçãozinha aqui e verificar se é função quadrática ou não. A questão 3, para que valores de t, as seguintes funções são quadráticas? Então, ó, lembra do exemplo? Todas as vezes o coeficiente a tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, deixa de ser uma função quadrática. Então, qual é o possível valor para esse t aqui, tá? Exemplo B. Você tem menos 5x elevado a t. Qual é o valor que tem que ser esse coeficiente t para ser uma função quadrática? O próprio nome já diz, né? E a questão 4, as funções, elas são equivalentes à função f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c. Determina em cada uma delas os valores dos coeficientes, né? A, b e c. Basta vocês resolver esses cálculozinhos aqui e colocar qual é o valor de A, de B e de C, tá? Lembrando que a alternativa B e a alternativa C, vocês também têm que resolver essa multiplicaçãozinha. O 2 está multiplicando tudo que está entre parênteses. E observe, tem um expoente 2 do lado de fora. Aqui, ó, vocês vão fazer uma distributiva. Esse x vai multiplicar com esse primeiro x, que também vai multiplicar com esse 2, e depois o 2 vai multiplicar com esse x e também vai multiplicar com esse menos 2. Então, tem que resolver esses cálculozinhos aí, tá? No mais, nossa aula tá quase acabando. Vocês perceberam que a nossa última aula encerrou sem eu dar tchau para vocês, é porque o Zoom já tinha chegado no limite de tempo. Meninos, então eu vou postar esse exercício lá no Google Class, tá? Na dúvida que vocês tiverem, pode me mandar por e-mail, tá? Ou perguntar lá no Google mesmo, que eu vou visualizar e respondo para vocês. Façam essa atividade no caderno, já é a nossa primeira atividade no caderno que eu vou estar dando nota para vocês de atividade, tá bom? Professora, Voltando para essas aulas online. Oi. tem até que dia para te entregar essa tarefa? Pode ser até a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é semana que vem na quarta-feira. Até quarta-feira. Semana que vem vocês podem estar me entregando, tá? Ok, muito obrigada. Alguma pergunta? Dúvidas? Não? O silêncio eu vou pensar que não. Pode, quem quiser imprimir, pode imprimir, fique à vontade. O importante é que você passe para o caderno, resolva essas questões e me mande, tá? Outra coisa, meninas, ó, fez no caderno, procura tirar a foto assim, bem próxima, câmera nítida, para que fique nítido. Espera a imagem ficar limpa, aí vocês tirem a foto e me envia, porque fica melhor de visualizar,
tá bom? Os exercícios. Dúvidas, perguntas? Exercício tá tranquilo, é facinho, né? Só resolver mesmo e me mandar, tá? Nada, Pode nada. imprimir lá na escola? Pode, eu vou estar mandando para a escola, mas se vocês quiserem copiar no caderno, basta olhar no. Basta abrir no celular e copiar, passar para o caderno. Tem problema não. Mas eu vou passar, eu vou colocar no Google Class e tudo de atividade que a gente está colocando, a escola está imprimindo. Então pode ir lá na escola buscar também, quem quiser buscar, tá? Gustavo tá me perguntando sobre as notas. Gustavo, eu ainda tô montando elas ainda, tá? Então, o que que vocês vão ter de nota? É aquilo que eu tenho com vocês. Nós temos uma lista de atividades de matemática que vocês fizeram, então eu vou estar contando ela, além da participação de vocês, isso para o primeiro bimestre, que o segundo bimestre não está resolvido ainda, né? Além da participação de vocês e todos aqueles vistos que eu tenho de caderno. Lembrando que eu tenho visto com vocês no início, né, das nossas aulas até o início de fevereiro. Aí eu tive aquela retirada por problema na subsecretaria com documentação, então eu tive que ficar parada por enquanto. E quando eu voltei, tudo aquilo que a gente tinha até agora. Além, além além dessa lista e além da redação que está contando ponto para vocês também, tá? Então, assim, responde a pergunta, Gustavo. Esclareceu para você e para todos, né, que tiverem a mesma dúvida? Ok. Então, meus queridos, bom final de semana para vocês, tá? A partir de agora é importante muito a participação de vocês, porque tudo que vocês fizeram nessas aulas online é o que eu vou estar tendo para dar nota para vocês, tá bom? Bom final de semana, bom descanso, bons estudos. Na dúvida, podem perguntar lá por e-mail, que eu vou estar respondendo. Não deixem de perguntar. Bom final de semana para vocês e bom descanso também, viu? Tchau, queridos. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.